Jesus ele vai agora especificar como deve ser a oração. Primeiro, como não deve ser. Como não deve ser? Eu não preciso mostrar para os outros. Eu não preciso carregar algo que não é essência dentro de mim. Então, Jesus combate também até sobre o jejum. Por exemplo, quando jejuares, você não precisa mostrar para os outros que está em jejum. Você deve jejuar em secreto. Por quê? Porque as pessoas não precisam ficar sabendo do seu ato de fé com Deus, daquilo que você construiu com Deus. Jesus está ensinando os discípulos a ter uma vida particular com Ele. E o primeiro ponto dessa oração é: entre no seu quarto. Significa, eu preciso ter um local específico para a oração. Perceba, Jesus poderia aqui dar tantas outras orientações, mas quando Jesus decidiu falar sobre oração, ele falou sobre quarto. Esse quarto aqui no grego, eu procurei o significado da palavra original, é um local específico onde somente será utilizado para coisas espirituais. É claro que hoje nós vivemos numa vida tão corrida que às vezes nós oramos literalmente dentro do nosso quarto. A palavra grega aqui não é literalmente quarto. A palavra grega aqui é aposento. É um lugar de administração sua, onde você não vai utilizar para outras funções, que seja especificamente oração. Então você vê como a oração é algo tão importante que Jesus está ensinando os discípulos a terem um local específico. Se você ainda não tem isso na tua vida, faça isso dentro da sua casa. Tenha um local específico de oração. Esse é o lugar que eu me reúno para orar. Jesus ensinou isso, a nós termos um ambiente, a nós termos um canto, a nós termos um local para oração. Um local que nós construímos um relacionamento com Ele. Ué, pastor, mas Deus só recebe a minha oração se for dentro do quarto? Não, em qualquer lugar que nós estivermos, o Senhor ouvirá a nossa oração, porque Ele é onisciente. Mas dentro do princípio da oração, Ele disse, é necessário ter um quarto, um local específico para clamor. Por isso que esse culto nós tematizamos como quarto de guerra. Ou seja, um local que você vai usar para entrar nas suas guerras. Local de oração. Local onde você busca. Local onde você lê a Bíblia. Então faça quarto de oração. Entra na sua casa hoje. Separa um ambiente para você orar. Separa um ambiente para você clamar. Escreva as suas orações. E você vai ver como Deus responde clamores. E às vezes nós queremos receber de Deus coisas que nós não procuramos viver os seus princípios. Porque a gente sempre fala assim, eu faço do meu jeito. Deus às vezes até entende a sua ignorância. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você precisa caminhar debaixo dos princípios. E o primeiro princípio entra no teu quarto. Tem um lugar específico. Segundo princípio, fecha a porta. Repita comigo, fecha a porta. Olha o que Jesus está dizendo. Entra no teu quarto e fecha a porta. Se eu já estou no quarto, e é um quarto específico, e ninguém tem acesso, por que eu tenho que fechar? Jesus está ensinando os discípulos a importância de fechar o acesso. O que é isso? Quando você orar, desliga o telefone. Quando você orar, se desconecta das coisas terrenas. Quando você orar, prepara a sua mente para as coisas espirituais. Fecha a porta. É um momento único entre você e Deus. É um momento de relacionamento com Deus. Então Jesus está ensinando a você a fechar o acesso. Porque às vezes você quer orar e ao mesmo tempo você está orando, o telefone está ligado e você tem que atender o filho, tem que falar com o marido, tem que falar... Não. Tira um momento específico, reservado, secreto, entre você e Deus, onde não haja nenhum tipo de intervenção. Nenhuma intervenção material, nenhuma intervenção espiritual. Então fecha a porta. O que é fechar a porta? É fechar o acesso. Nesse momento você não vai ficar vendo televisão, nesse momento você não vai ficar no WhatsApp, nesse momento você não vai ficar no Instagram, você não vai ficar no Facebook, você vai fechar o acesso para que o acesso esteja totalmente conectado com Deus. E eu vou dizer uma coisa espiritual que costuma acontecer quando a gente ora, não sei se vocês já passaram por isso. Quando você se programa para dobrar o joelho e entrar em clamor, irmão, acontece tudo. O telefone
O telefone toca na hora. Tentei fazer, saiu tudo errado aqui. O telefone toca, mensagem toca, alguém te liga, a criança chora, o marido te chama, e alguém bate na parede, é alguém que joga a bola em cima do teu telhado, é um vizinho te chamando para a mão, acontece de tudo na hora que você vai orar. É uma guerra na hora da oração. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Porque essa é a intenção do seu inimigo. Distrair você. Porque no momento que você se distrai, você perde o foco da oração. E como você viu no trecho do filme, na hora que você decide orar, você está reagindo no mundo espiritual. Porque até então o diabo às vezes está te atacando. Com problema com filho, com pai, com mãe, problema, conta para pagar, tem que resolver isso, resolver aquilo. Aí você decide orar. Peraí, no meio dessa guerra, eu vou desafogar e vou clamar a Jesus. Aí quando você clama, o inimigo percebe que você está entendendo o mundo espiritual. E o que ele quer fazer? Ele quer distrair você, para tirar você do momento da oração. Por exemplo, muitas pessoas talvez ficaram de estar aqui hoje, mas não conseguiram chegar, porque o inimigo tentou distrair, tentou tirar, colocar um outro foco. É por isso que nós estamos envolvendo a igreja a semana inteira em oração. Para quê? Para que a oração ela venha fechar os acessos, para que a gente consiga estar em uma só ligação com Deus. Então quando for orar, fecha o acesso. Não dá legalidade para que outras coisas venham entrar. Porque quando você começar a orar, isso é só o começo. Porque quando você começar a orar, meu irmão, você vai ouvir barulho de cadeia sendo quebrada. Eu me lembro quando eu estava orando diante de um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com o Senhor e sempre às 3 horas da manhã eu orava. Na terceira semana mais ou menos que eu fui orar no meu escritório, onde eu também costumo orar, que eu fui participar do meu propósito de oração, 3 horas da manhã, sem mentir para você, diante do Espírito Santo de Deus, estou no altar, 3 horas da manhã, quando eu comecei a clamar, na terceira semana do propósito, eu escutei uma gargalhada alta, 3 horas da manhã, não tinha ninguém. Só que o diabo é tão burro, que quando ele se manifesta, aí que a gente ora mesmo. Quem tiver, tem capeta aqui, tu vai sair no nome de Jesus, porque eu vou vencer essa guerra. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar distrair a sua vida. Ele vai criar situações para desvincular você da oração. Diga para esse irmão, mas tu vai vencer em oração. Diga.